pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui dia 19 de abril, mês da consciência sobre o autismo, o TEA. Estamos aqui com o Dr. Arthur, mais uma vez, nos presenteando com mais essa aula, e sobre um tema extremamente relevante, principalmente para essa época, em que nós ainda estamos com o drama do Covid, né, com os nossos hospitais ainda lotados, e até por isso que nós vamos nos limitar a, terminando a aula, a apresentação do Dr. Arthur, de mais ou menos 1 hora, nós vamos limitar as perguntas e respostas a até 9h30, para que os nossos colaboradores aqui da Penedo Injetáveis estejam indo para suas casas. As medidas ainda são restritivas para deslocamento. E eu gostaria de comentar com vocês que eu solicitei ao Dr. Arthur que entre toda a apresentação que ele vai fazer para todos nós sobre as atualizações em saúde mental, em doenças neurodegenerativas, eu pedi que ele reforçasse sobre as consequências pós-Covid, principalmente a nível cerebral, a nível mental, vascular e cerebral, tá bem? Dr. Arthur está conosco aqui. Dr. Arthur é médico com especialização em cardiologia e nos dá a honra de, há muitos anos, estar estudando e ministrando aulas na área de ortomolecular, tem cursos próprios, são várias turmas em que ele ministra aula para a formação de médicos com especialização na área de ortomolecular, biomolecular e medicina integrativa. Enfim, doutor Arthur, por favor. Oi, boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Muito bem-vindo. Obrigado. Por favor, vamos começar. Você falou em 1 hora, eu vou ter que andar então um pouquinho mais rápido. Não tem problema, fique à vontade. Eu pensei que era 2 horas. Não tem problema, a tua aula é preciosa. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre saúde mental, tá incluindo aí também os transtornos psiquiátricos, né? Que isso tem preocupado a todos os médicos, porque, principalmente nas doenças degenerativas cerebrais, principalmente o Alzheimer e o Parkinson, mais de todos o Alzheimer, por causa do próprio envelhecimento da população, né? Então, quando a ciência avança na longevidade, hoje existem vários aspectos do envelhecimento que já estão sendo contornados pela ciência médica, né? Então, a tendência hoje em dia é chegar nos próximos 20 anos, talvez, aos 100 anos de idade, nos próximos 20, 30 anos. Com isso, vem as doenças da idade. E uma delas mais flagrantes é a doença degenerativa, principalmente a doença de Alzheimer. Então, cuidar desse processo preventivo, que a doença continua sem cura, e provavelmente ela vai ter tanta dificuldade quanto se tem hoje no câncer, em termos de cura, se bem que o câncer você ainda consegue curar muitos cânceres precoces. Alzheimer, não. Alzheimer, mesmo que você o pegue numa fase muito inicial, a cura ainda não é definida, né? Então, a prevenção da doença de Alzheimer é a maior arma que se tem. Aliás, a maior arma da medicina, de um contexto geral, é a prevenção. Não tem dúvida nenhuma. É você não ficar doente, né? E investir muito na saúde. São dados muito importantes. São atitudes médicas muito importantes. Então, nós temos que valorizar a prevenção. É chato? Prevenir é chato, né? Porque você tem que ter uma alimentação adequada, você tem que ter atividade física, você tem que ficar magro, você tem que investir muito. É como ir na escola para algumas pessoas. É chato, mas precisa, né? Se bem que a melhor coisa do mundo é o aprendizado, né? Mas a pessoa em casa tem escola, é chato. Depois ela valoriza aquilo para o resto da vida, né? Aquele aprendizado, aquela educação que ela adquiriu. Mesma coisa em relação à prevenção da saúde. Então, você tem que visitar o seu médico, você tem que fazer exames, tem que tomar uma série de atitudes
para evitar essas doenças. Né? E essa doença degenerativa e os transtornos psiquiátricos estão muito importantes. Hoje a gente sabe, né, que esse tipo de distúrbio em relação a neurotransmissor, por exemplo, acetilcolina, serotonina, dopamina, nora, etc., estão ligados a uma série de doenças, né? Uma série de doenças no corpo humano. Então, hoje você não pode tratar obesidade, transtorno de ansiedade, déficit de atenção, a síndrome irritável, o estresse crônico, os quadros psiquiátricos de vários tipos de depressão, ansiedade, insônia, fibromialgia, sem pensar em neurotransmissor. Então, isso são fatos bastante importantes. E na degeneração, neurodegenerativa, envolve vários deles. Envolve dopamina, envolve a NOR, envolve a acetilcolina, vários neurotransmissores. Então, esse tudo ganhou um contexto muito grande quando se passou-se a valorizar o processo da neuroinflamação. Então, que você tinha o que é a doença. Tem 4 doenças básicas na legislação, que é o Alzheimer, o Parkinson, o Huntington, Alzheimer, Parkinson, ela, esclerose múltipla. Né? São essas 4 doenças básicas, sendo a esclerose múltipla uma doença autoimune. E quando se entendeu o processo neuroinflamatório que ocorre dentro do sistema nervoso central, independente da presença de bactéria, vírus ou fungos. Então, quando começou a se entender esse processo, houve um ganho muito grande terapêutico, porque hoje em dia a psiquiatria, por exemplo, ela utiliza muito esses conceitos, ou deve utilizar, melhor dizendo, esses conceitos da neuroinflamação para combater as doenças ligadas à psiquiatria. Né? A mesma coisa na neurodegeneração. Você não pode, hoje em dia, usar um medicamento tipo rivastigmina, bloqueador da acetilcolinesterase. Aí você vai aumentar o nível de acetilcolina, né? É apenas isso. Quer dizer, remédio baseado em sinais e sintomas. É impossível hoje. Você tem que hoje mergulhar na fisiopatologia. Então, o médico mais moderno hoje, para mim, não é aquele médico que sabe usar remédio, que sabe prescrever o remédio X para a doença tal. Né? É aquele médico que entende a fisiopatologia da doença. Porque, além do remédio, né, nós vamos sempre usar os remédios, nós sempre queremos que os remédios sejam os melhores possíveis, mas, além do remédio, tem que atender o processo que está ocorrendo, a fisiopatologia, porque muitas vezes o remédio sozinho não vai dar conta. Então, se existe um processo inflamatório por trás de uma doença do nervoso central, nós sabemos que vamos poder usar 2 armas comuns da inflamação, que é a corticoide e a anti-inflamatória hormonal. Você não pode fazer isso no Parkinson. Você não pode fazer isso no Alzheimer. Começar a passar corticosteroide para controlar a neuroinflamação. Se for assim, provavelmente o remédio vai trazer efeitos colaterais e até morte prematura, o uso contínuo desse tipo de droga. Mas se você entende a fisiopatologia, você vai abrir um leque, porque você, além dos remédios propostos pela medicina clássica, você vai ter o uso de alimentos, o uso de flavonoides, o uso de vitaminas, de minerais. Você vai entender muito desses mecanismos. Né? Um dos mecanismos mais espetaculares ligados à neuroinflamação, por exemplo, é o uso da vitamina D. A vitamina D, a gente sabe que algumas pessoas adquirem resistência à vitamina D ao longo da vida. Umas nascem, são raríssimas, pacientes geneticamente com resistência à vitamina D, são muito raros, mas a resistência à vitamina D ao longo da vida, ela acontece. E vai dar todo tipo de doença autoimune. E no cérebro, a doença autoimune mais comum é a esclerose múltipla. Mas você pode desenvolver artrite reumatoide, você pode desenvolver doença de Crohn, por essa resistência à vitamina D. Então, isso é um aprendizado que chegou. E ela vai combater muita neuroinflamação, que ela vai resolver muitos problemas do sistema imunológico, a vitamina D. Então, esses conceitos são muito importantes. Em relação às doenças afetivas, né, que as estatísticas apontam agora que 25% dos pacientes que chegam ao consultório de algum médico, por qualquer motivo, tem algum tipo de alteração afetiva. Isso é muito grande. Cada 4 pessoas que procuram o médico por qualquer motivo, por artrose, colo irritável, ou câncer, ou doença vascular, tem alguma afetação na área psiquiátrica. Ansiedade, depressão, pânico, fobia, insônia. Né? Então, a gente sabe que essas próprias doenças afetivas,
também houve uma mudança muito grande nos últimos 10, 15 anos, talvez. Eu venho acompanhando isso, né? Essa evolução gostosa. A gente gosta quando as coisas evoluem, né? Gostar daquele rameirão, né? Você fazer a mesma coisa durante 20 anos, 30 anos, sem nada de novo, é muito ruim. Qualquer profissional, em qualquer área, ele quer também a novidade, ele quer evoluir, né? E eu pude acompanhar, nesses 15, 20 anos, todas essas evoluções que aconteceram na psiquiatria. O que foi, por exemplo, a importância do eixo hipotálamo-hipofadrenal, os corticoides, a resistência à insulina, a superexcitação cerebral, né, pelo receptor do glutamato, a importância de um cálcio intracelular elevado, que pode acontecer muito por carência de vitamina D, né? O cérebro letivo, a neuroinflamação, os neuroesteroides, a prenolona, o DEA, a testosterona, né? A ação da telomerase, tudo isso é saúde mental. Né? Todos esses fatores podem comprometer a saúde mental. E, logicamente, a carência, por exemplo, de uma B12, muito ligada, por exemplo, às psicoses. Você tem carência, você tem alguns minerais e vitaminas, quando estão baixos, comprometem muito, né, qualquer função cerebral. Aqui, por exemplo, trabalhos, né, mostrando que a inflamação periférica, que essa é muito mais conhecida pelo médico, né, a inflamação periférica, ela pode fazer atravessar aqui a barreira enteroencefálica e fazer uma inflamação central. E isso abre o leque, inclusive, para o tratamento das doenças neurodegenerativas. Porque, então, você tem que imaginar, quando você está diante de um paciente com essas 4 doenças que eu citei, né? Parkinson, Alzheimer, ela e esclerose múltipla, você tem que avaliar também a presença de uma inflamação periférica que atravessa a barreira encefálica e aí vai, então, fazer uma lesão. Então, hoje eu creio firmemente que essas doenças é muito mais do corpo com reflexo na mente. A autoimunidade, ela não começa no cérebro. Né? A autoimunidade é uma doença disparada pelo tubo digestivo, por lesão do tubo digestivo, coincidente com o paciente que também desenvolveu resistência adquirida à vitamina D, que é a grande hormônio, né? O grande hormônio capaz então, de estabilizar o sistema imunológico, fazer com que o sistema imunológico seja mais tolerante. Nosso sistema imunológico não pode ser responsivo em demasia, porque senão qualquer fator agressor do meio ambiente você vai responder. Ele tem que ser uma certa tolerância ao meio ambiente, suportar certas agressões que não vão fazer mal nenhum, não ser muito responsivo e, com isso, reduzir a resposta inflamatória. Quem comanda isso muito é o hormônio D, ou vitamina D. Né? A vitamina D é muito difícil agora trocar. Né? E, paralelo a isso, você tem um tubo digestivo que, quando inflamado, quando rompe a barreira, aqui rompe a barreira hematoencefálica. Lá você vai romper a barreira intestinal, você tem, então, a entrada de compostos altamente agressivos, né? Que pode ser toxinas de bactérias, lipossacarídeos de bactérias gram-negativas, que vão, então, ensejar uma resposta imunológica a nível de intestino, mas que também a mesma lesão feita na parede intestinal ou na barreira intestinal, ela vai fazer lesão na barreira encefálica. As mesmas substâncias. Então, a barreira encefálica é tida como, sempre aprendemos uma coisa, nada passa, né? Intransponível, nada, passa tudo, até brinco, até mau pensamento passa. Né? Então, esses compostos sistêmicos acabam entrando no cérebro e causando inflamação que vai dar, simultaneamente, lesões de plasticidade, que é a base da doença de Alzheimer, né? É a perda da neuroplasticidade, e lesões psiquiátricas. Então, hoje em dia, um psiquiatra atualizado está estudando neuroinflamação. Né? Então, essa neuroinflamação, né, ela pode ser. Quando eu falar aqui em inflamação, estou falando estéreo, não tem nenhum de bactéria, não tem nada, não penso em herpes, não penso em nada. É claro que existem as doenças inflamatórias por seres vivos,
né? Mas eu estou falando de inflamação estéril. Então, ela pode ser disparada, eu estava falando, pelo leaky gut, que é esse intestino que vaza, né? Pelos poluentes do meio ambiente. Né? Eu encontrei agora um trabalho que eu li agora do ano passado, o alumínio, depósito de alumínio para celulose múltipla. Então, existe, que eu falei, a vitamina D como um fato importantíssimo na autoimunidade, mas tem outras coisas que podem levar essa vitamina D, quer dizer, essa resistência a D, que é, por exemplo, o alumínio, metal pesado, a sílica, o asbesto, pode atrapalhar o receptor VDR da vitamina D. Então, o poluente de meio ambiente, os alergenos, a oxidação que anda de braço junto com a inflamação. São irmãos gêmeos, né? Oxidação e inflamação. O estresse do cortisol, a inflamação periférica, que eu falei anteriormente, processos, por exemplo, de defesa do corpo, como a telomerase, a autofagia, podem estar, de alguma forma, sendo impedidas. Né? A carência de contrarreguladores, inibidores naturais do corpo, sobre as enzimas oxidativas, como a ciclooxigenase. Então, se você tem carência no seu organismo de contrarregulador, problema. Quem é o contrarregulador da ciclooxigenase? Os produtos oriundos do metabolismo do ômega 3. Quer dizer, o EPA e o DHA, eles têm catabólitos, chamados resolvinas. Olha o nome, resolvinas. Essas resolvinas contrabalançam o ômega 6. Então, se você tem uma dieta com pobreza de ômega 3, você está com problema. Você tem, hoje em dia, por exemplo, a importância de você controlar pela alimentação bloqueador do NF-kappa-beta, que é uma grande proteína que vai receber o estímulo desses receptores de periferia, por exemplo, toll-like receptor, por exemplo, que ele percebe um agressor, vírus, bactéria, gordura saturada, o que for, estimula o NF-kappa-beta, que vai, então, mandar citocinas inflamatórias que vão, então, fazer a lesão. O outro fato importante é a nossa mitocôndria. Quer dizer, a inflamação, a oxidação impede a mitocôndria. O que é impedir a mitocôndria? Cai o ATP. E para você sintetizar qualquer coisa, você precisa de ATP. Então, nós vemos aqui um desenho, um esquema de uma inflamação periférica ultrapassando a barreira encefálica, e modificando respostas. Por exemplo, nós sabemos que o triptofano, esse grande neurotransmissor, quer dizer, um aminoácido que vai dar a serotonina, né? Esse aminoácido essencial, ele tem várias funções no corpo humano. Então, ele vira, a serotonina é uma delas, vira a vitamina ácido nicotínico, né? A B3, e também o triptofano, ele vira ácidos quironêmicos. Esses ácidos quironêmicos, estão ligados à plasticidade, à memória. Então, eles são sintetizados a partir do quironêmico, eles fazem também essa plasticidade. Mas, na realidade, são dois ácidos. É o quironêmico propriamente dito e um outro chamado quirolínico. Quando você está inflamado, acontecem duas coisas. O triptofano, uma parte dele vai para gerar serotonina e uma parte para gerar esse quinolínico. Só que na inflamação cai muita produção de serotonina e aumenta muito de quinolínico. O que o quinolínico faz? Ele vai aumentar a ação do glutamato, que é um grande excitatório cerebral. É o maior excitatório cerebral, o glutamato. Né? E o glutamato, o que ele faz em excesso? Reduz o fator de crescimento neuronal. Então, reduz a plasticidade. Então, se você for tratar Alzheimer e não estiver pensando nisso, eu vou dizer o meu pensamento. Você está fazendo meia medicina. Você está fazendo a medicina baseada no remédio para aumentar a acetilcolina. E essa medicina aqui? Para onde foi? Né? Então, você tem que combater, avaliar se existe neuroinflamação, inflamação periférica, os marcadores PCR, ferritina, etc., marcar a citocina, e aí fazer o tratamento. Ver se a origem realmente é intestinal, vai pedir sua calprotectina, vai pedir sua lisozima, para você fazer um tratamento realmente efetivo, que você possa, então, galgar um sucesso em relação ao seu paciente. É isso que eu estava falando anteriormente. Nós temos que conhecer a fisiopatologia. Então, uma vez a barreira encefálica, e os trabalhos têm mostrado que ele é muito semelhante à barreira intestinal. Então, você tem aqui o sangue,
Você tem aqui o sangue e xenobióticos que podem atravessar essa barreira. Vou mostrar aqui agora. Olha só, a barreira hemocefálica é muito semelhante com as mesmas proteínas, tá, claudina ou cludina, as mesmas proteínas que estão lá fazendo a barreira intestinal, entre dois enterócitos. Olha aqui a zonulina. Se eu colocar esse slide aqui e botar aqui brain, botar gut, vai ser a mesma coisa. Então, muitos produtos inflamatórios, né, que causam lesão na barreira intestinal vão causar na barreira encefálica. Então, o que é esse leaky gut? O que é esse travamento? É quando esses compostos, essas proteínas, ficam de uma forma alterada pela inflamação e perdem a capacidade seletiva, perdem a capacidade de evitar qualquer entrada daquilo que não se deseja. Então, nós vemos que lipopolissacarídeo de bactérias gram-negativas, que morrem aos milhões no intestino todo dia. São trilhões de bactérias. E elas morrem. E quando morrem, muitas vezes as membranas celulares delas, as membranas, são rompidas e saem esse pedaço de lipopolissacarídeo. No indivíduo que tem uma barreira íntegra, o lipopolissacarídeo não vai penetrar, pelo tamanho dele. Mas se você tiver o leaky gut ou essa barreira alterada, porque essas proteínas estão, de uma certa forma, alteradas, o lipopolissacarídeo vai entrar e vai fazer o quê? Endotoxemia. Essa endotoxemia vai atingir qualquer órgão, né? Inclusive, né? Como aqui está dizendo, inclusive o hipotálamo. Você vai atingir qualquer órgão. Eles vão atravessar a barreira encefálica. Então, nós temos, na realidade, um processo inflamatório, né, cerebral, que aqui é o macrófago do cérebro, conhecido como a micróglia. Você vê, então, que lipopolissacarídeo, o mesmo lá do intestino, estimula o macrófago cerebral. Porque o macrófago cerebral, como célula branca, tem um receptor Toll-like, que é um receptor que lê lipopolissacarídeo. Com isso, então, você tem uma micróglia em repouso, vai virar uma micróglia ativada. E essa micróglia ativada vai liberar radicais livres de oxigênio, radical de nitrogênio, vai liberar citocina inflamatória, que então pode fazer uma inflamação aguda, uma inflamação crônica. E dela vem aquela Alzheimer, Parkinson, Huntington, e o quadro depressivo. E o que dispara esse Toll-like, o que pode falar? Injúria cerebral, óbvio, do próprio cérebro, derrame cerebral, infecção, poluentes do meio ambiente, neurotoxina, fator genético, beta-amiloide, por exemplo. Então, isso mudou muito. Então, isso mudou muito a forma que a psiquiatria deve. Estou nem falando que a psiquiatria está fazendo, não, porque eu não sei se estão fazendo muito esse conceito. Eu tenho falado muito, tenho tido muita oportunidade de falar em certos simpósios de psiquiatria, eu falo esse processo e vejo que alguns psiquiatras ficam um pouco, não diria surpresos, mas eles ficam um pouco assustados com o fato que vão ter que estudar mais. Eu até falo uma frase, você já cuida do primeiro cérebro, vão ter que passar a cuidar também do segundo. Né? Ou, pelo menos, se não quiserem aprofundar, pelo menos ter um clínico do seu lado que trabalhe com esse processo. Né? Então, a micróglia ativada dessa forma que eu citei vai deixar o indivíduo com uma alteração de fadiga, desordem cognitiva, alteração do sono, mudando o humor, aumenta a sensibilidade à dor e neurotoxicidade. Então, repara bem, até insônia temos que valorizar. Não podemos mais achar que a insônia, dorme no quarto escuro, ou toma só melatonina, ou seja o que for, né? Pior ainda quando você passa sonífero, sem imaginar que aquilo ali pode ser uma consequência de uma inflamação. Então, até um sintoma tão comum, que é a insônia, né? e atinge muito mais os idosos, podem estar ligados a esse processo. Então, aqui, nós vemos claramente que lipopolissacarídeo periférico vai entrar, ativar a micróglia. A micróglia pega o triptofano, né, e o leva mais paraquinolínico, reduz a produção de serotonina. Com isso, você pode entrar o paciente com um quadro depressivo e, ao mesmo tempo, fazer neurotoxicidade.
né? E essa neurotoxicidade aqui no slide até chama a atenção até do glutamato, levando, então, à doença do neurônio, da ELA, né? O que a medicina tradicional faz? Manda o riluzole, que é um bloqueador, mas esse processo todo, infelizmente, fica... Né? E aqui eu ressalto a importância dessa enzima, né, IDO, em que ela é ativada. Você tem um equilíbrio entre o TH1 e o TH2, ou M1 e M2. Quando o M1, que libera seus inflamatórios, ele fica mais ativado que o M2, você então tem uma mudança. O triptofano sopra quinolina, neurotoxicidade, e você, então, tem um quadro bastante grave aí, né? Então, a neuroinflamação, você vai fazer um diagnóstico de neuroinflamação, por exemplo, se pega uma ressonância magnética, gliose por provável microangiopatia, tem que valorizar isso. Você não pode mais pegar essa ressonância magnética e falar, mas isso aqui é comum na idade. Tudo bem, é comum encontrar na idade, neuroinflamação. O idoso é mais inflamado que o jovem. O idoso tem PCR mais aumentada, ferritina mais aumentada, é um processo de perda da capacidade antioxidante da idade, algumas dificuldades, né? A vitamina D é menos sintetizada, ou tem mais dificuldade de sintetizar na idade, né? Ela cai com a idade, a vitamina D cai, a síntese da vitamina D com a idade. Então, você tem uma série de problemas. A capacidade de ter B12 reduz. Então, o idoso tem alguns problemas. Então, ele faz mais neuroinflamação do que isso. Também a mulher também, ela perde um grande amigo dela, que é o estradiol, depois de uma certa idade, e ele é um grande composto também antioxidante. Então, muitas vezes, você é obrigado a ter um exemplo de abordagem um pouco mais intensa, dependendo do grau do paciente. Então, por todo o complexo B, a B12 é fundamental na saúde mental, né? Aí você tem, por exemplo, a carnitina, que vai ativar a mitocôndria. A carnosina tem um efeito antiglicante especial. Você sabe que a bainha de melina. A melina é uma proteína que glica. Então, quando você fala neuropatia diabética, é glicação da bainha de melina. E a carnosina é um tremendo antiglicante. A cisteína é essa substância maravilhosa que ela é anti-inflamatória, um pouco antioxidante e detoxicante. E o nosso NAD, NADH, que é uma vitamina B3 ativa, muito mais do que você dá apenas niacinamida. Então, isso é um exemplo de abordagem, né? Outra, a vitamina D, né? Você tem que ter um controle. A melhor maneira de você controlar a vitamina D hoje em dia é pelo PTH. Você tem que olhar o PTH do indivíduo. Se o PTH do indivíduo tiver, ele tem que estar lá no terço inferior do laboratório. Tá? No terço inferior, que é o sinal que a vitamina D está fazendo efeito tecidual. Que às vezes, então, você pode pedir a vitamina D, 180 nanogramas, que é uma dosagem legal, no soro, mas a vitamina D está fazendo efeito de tecido, né? Esse, para um determinado paciente, 680 não quer dizer nada. Ele pode estar precisando muito mais. Como é que você vai saber se está precisando mais? Olhando a paratireoide dele, né? Olhando o PTH. O PTH estiver alto, provavelmente a vitamina D dele está insuficiente para o corpo dele. Tá? A vitamina K2, essa grande vitamina bloqueadora da aromatase, também, e uma grande reguladora do metabolismo do cálcio, né? Nós sabemos que o cálcio é extremamente tóxico para a célula de intestino. Ele é controlado dentro da célula pela D. Tá? A D absorve o cálcio no intestino e reabsorve no rim, mas ela controla o cálcio intracelular. O cálcio não pode estar solto no citoplasma, pela toxicidade dele. Ele fica trancado no retículo endoplasmático. E quem controla isso é a D. Você, com hipovitaminosa D, você tem cálcio livre em excesso no citoplasma, pode dar edema mitocondrial, morte mitocondrial, você tem uma mitocondriopatia na sua mão. Então, aqui, outros fatores de inflamação, aqui, essa grande flavonoide, é uma flavona baicalina, né? Como antioxidante, como anti-inflamatório, ativar essa mitocôndria, que também é associado ao D, e esse grande flavonoide, pigmogenol, que foi muito esquecido uma época, né, porque o resveratrol ficou tão famoso, por causa do vinho também, né? Aí o pigmogenol, que ele era considerado resveratrol,
ele acabou sendo esquecido. Mas ele é tão importante que ele voltou hoje. Já voltou a ser prescrito pela importância desse flavonoide espetacular. Aqui, um fato importante que eu quero abordar nessa neuroinflamação, antes de falar um pouquinho do transtorno psiquiátrico, é essa neuroinflamação do pós-Covid, no Covid e do pós-Covid. Isso tem sido assim. O primeiro caso que eu sou foi em abril do ano passado, que tinha uma turma lá de horta, lá em BH, colocado no grupo que um colega nosso teve encefalite. Foi a primeira notícia que eu soube da lesão de Covid. Né? Ele estava com a doença, não era um pós-Covid. Não se falava em abril do ano passado em pós-Covid. Né? Pós-Covid foi se aprendendo com a doença, né? Para setembro, outubro, começaram a ver os alarmes de pessoas com problemas graves de pós-Covid. Então, esse vírus, a resposta inflamatória e trombótica que ele faz, coagulação, tem dado todo tipo de neuroinflamação, dor de cabeça, a neuroinflamação de forma geral, né? Alteração de consciência, de cognição, hemorragia, perda de olfato e paladar, meningite, né? Hipoperfusão geral, todo tipo de problema. Você tem, então, a tempestade, já conhecida como essa tempestade de citocina. Então, realmente, o Covid tem sido muito. Então, ele causa, né, uma neuroinflamação, ele invade o sistema nervoso central, a doença sistêmica também, né? Então, e os fatores de risco, a gente sabe, né? Mas tem coisa por aí já. Tem coisa porque a incidência de pessoas jovens com Covid grave tem sido alarmante. Então, tem mais coisa por trás, está aprendendo muito com essa doença. Né? A cada dia que passa, a gente aprende. Então, está dando distúrbio neurológico e neuropsiquiátrico. Então, a depressão não está vindo apenas porque o pânico da doença. A doença tem assustado as pessoas. Porque muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas com 40, 50, 60 dias internadas. Muitas pessoas já saem agora com essa sequela, esse pós-Covid que tem sido grave. Infarto, miocárdio, derrame cerebral, etc, etc. Então, você tem instalação, então você tem a depressão por isso, mas você tem a depressão pela neuroinflamação. Quer dizer, independente do fato traumático, estresse pós-traumático, já estão colocando isso no Covid. Pessoas sofrendo de estresse pós-traumático, pânico da morte, medo da morte. Né? Então, também por esse fato emocional, de medo mesmo, diante de um perigo, diante de uma situação que às vezes a pessoa acha que não vai ter saída, mas também a neuroinflamação, como eu citei. Quer dizer, vai lá, pega o triptofano, não deixa ele para a serotonina, ele vai para quinolínico e deixa você deprimido. Né? Então, o trabalho publicado agora, em 2020, né, o Covid, como outro coronavírus, está associado a questões psiquiátricas. Né? 55% da amostra apresentou score clínico para pelo menos um transtorno mental. 55%. A só psiquiátrico, o ambiente, a duração da observação influenciaram a psicopatologia. As mulheres sofrem mais do que os homens, tá? Nesse caso. Então, nós temos que fazer esse diagnóstico também nos nossos pacientes. Né? Aqui também, o JAMA publicou agora, né, em 2020, né, os achados sugerem que a prevalência de depressão nos Estados Unidos foi 3 vezes maior durante o Covid-19 em comparação com antes da pandemia. Indivíduos com menos recursos sociais, menos recursos econômicos, maior exposição a estressores, pelo emprego, por exemplo, relataram uma carga muito pior. Então, as pessoas estão vivendo, não é só o medo do vírus, é o desemprego, o problema econômico. É impressionante. Isso aí vai ficar uma marca para o resto da vida em todo o mundo, né? Em todo o mundo. E o pior é que você não tem, quando você vai falar em volta à vida normal, você não tem nem ideia. A gente nem tem ideia, 3, 4, 5 anos. Para voltar a uma vida normal no planeta como um todo. Realmente está estressante. E aqui nós vemos que esse pós-Covid, né, depende muito do como foi a gravidade da doença. Você tem toda a sorte de doença neuropsiquiátrica, afetando a memória, a atenção, psicomotor, impulsividade, né, depressão, que você tem o estresse pós-traumático está sendo assim, muito, muito divulgado agora, né? Então, isso tem extremamente importante. E o que eu tenho a recomendar, que isso aqui, é claro que isso é pessoal, cada pessoa é uma pessoa, apenas que eu estou falando com médicos, se eu estivesse falando para não médico, não daria isso aí,
né? Estou falando para colegas. Então, a gente pode falar isso. Se fosse para leigo, eu não falaria isso, que vai sair querendo comprar. Então, a gente tenta reforçar isso pós-Covid. Né? Teve alta, acabou, está em casa. Tá? Ou paciente hospitalizado, ou até paciente contraído Covid e não foi hospitalizado, que a doença pode aparecer surpreendentemente grave depois, né? Então, com sintomas cardíacos, por exemplo, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio BAV, miocardite, infarto do miocárdio. Então, você protege o seu epitélio intestinal, porque esse paciente passou por antiviral, corticoterapia, antibiótico-terapia e tudo. Né? Tudo que o colega do CTI, esse verdadeiro herói, né? Tem que fazer. Não há outra saída. Então, esse paciente sai muito traumatizado, emocionalmente e fisicamente. Então, recompor essa flora intestinal, fazer a lactoferrina, né, que é essa grande proteína imunoestimulante do nosso corpo, né? A beta-glucana, excelente a beta-glucana. Então, você pode fazer isso 1 ou 2 vezes em jejum, reforçando, olhar a vitamina D, que nessa altura de uma internação longa foi para o espaço, porque você não tem síntese de vitamina D dentro do CTI. Né? Então, tem que olhar essa dosagem, olhar o PTH do paciente que eu falei, fazer um reforço com o zinco, que é um grande mineral do sistema imunológico, né? De todos os minerais, sem dúvida nenhuma, o zinco é o mais importante mineral. Né? O cobre, se for de longo tempo, tem que associar o cobre, a cisteína, a B2, a natoquinase como fator antitrombótico. Os pacientes vão ter trombose, às vezes, um tempo depois. Então, a natoquinase pode substituir tranquilamente, depois que você teve alta, o Clexane, heparinas, ou similares, né? Xareltos, etc., a natoquinase por água boa. Os ômega 3, fundamental, né? A ação do ômega 3, porque ele é um antitrombótico, ele é um anti-inflamatório, e vai, então, reduzir sequelas que ficaram. Tá? Então, eu creio, aqui é uma ideia minha, mesmo que o paciente, dias depois, está com PCR normal, pode estar havendo não sei se o termo é difícil, uma microinflamação, ou uma inflamação que não suba a PCR, ou que não bota ferritina tão elevado, mas que está ali. E, às vezes, suficiente para fazer uma sequela, suficiente para fazer uma lesão. Então, a gente não sabe. Ninguém está lá dentro do neurônio, ninguém está lá dentro de uma célula para saber se realmente aquela PCR que você olhou assim, ó, o 0,1 está ótima, se realmente não tem nada de inflamação ali. Você pode ter essa inflamação dele tão sui generis, então eu prefiro manter um ômega que faz um efeito antitrombótico, libera aquilo que eu falei anteriormente, aqueles catabólitos dele que são importantes, né? Defensinas, por exemplo, né? Resolvinas, uma ação inflamatória sobre o leaky gut, que provavelmente esse paciente, no mínimo, fez desbiose, no mínimo, desbiose intestinal. Então, fazer curcuma, gengibre e canela são grandes anti-inflamatórios, tanto sistêmicos quanto a nível de intestino. Então, fugindo agora um pouquinho da neuroinflamação, a importância que deve se dar para a saúde cerebral e psiquiátrica ao neuroesteroide. Nós temos que saber que neuroesteroide protege o cérebro. Né? Por exemplo, a doença mental, a falta de memória, cognitivo, a testosterona é fundamental, o estradiol é fundamental, a pregnenolona, o DHA. Então, a queda hormonal que acontece com a idade que é natural que aconteça, tem que ser particularizada pelo médico. Acabou que no século XXI não existe negócio, isso é da idade, isso não existe. Isso é um papo de medicina muito antiga. Hoje a gente compreende o que está acontecendo e podemos intervir como médicos. Né? Eu gosto muito de citar o Hipócrates, o Pitágoras, né? Esses gregos aí, com aquelas filosofias que eles tinham. Né? A gente tem que fazer o melhor, sempre o melhor. Se você tem um conhecimento, você não pode subtrair esse conhecimento. Está na Resolução de Helsinki, artigo 32 de Helsinki.
É permitido ao médico utilizar todo o seu conhecimento, principalmente se não houver tratamento oficial para aquilo. Você, pela o Helsinki Atitude, você pode ter a liberdade, caso não haja um tratamento, tá, oficial, utilizar aquilo que você acha que pode ajudar o paciente. Então, nós temos que ver que esses hormônios, e aqui estão alguns deles, mais conhecidos estão em vermelho, pregnenolona, sopranolona, são neuroesteroides sintetizados no cérebro. Do cérebro. O cérebro sintetiza os mesmos hormônios que as glândulas periféricas sintetizam. Ele não vai ficar esperando o ovário e nem o testículo produzir hormônio. Ele já produz logo dele. E nem vai esperar a suprarrenal. Ele produz o DEA. É assim como produz a progesterona, que de todos é o mais estudado, a allopurinol. Já está lançado nos Estados Unidos a brexanolona, que é uma progesterona, que é uma progesterona que está sendo usada agora, eu li há poucos meses atrás, já na crise convulsiva, porque a progesterona, vocês sabem que é tudo GABA. Então, estão fazendo essa brexanolona, alguns trabalhos iniciais, total, para tentar, nas crises convulsivas mais complicadas. Então, nós vemos que esses neuroesteroides, que é sintetizado na mitocôndria, como se sintetiza qualquer esteroide, pega o colesterol, o cérebro tem todas essas enzimas lá para fazer a allopurinol, que é essa progesterona cerebral, para atuar no receptor GABA e fazer a testosterona, por exemplo, o DECO, fazer a plasticidade, fazer a memória. Então, muito idoso chegar com déficit cognitivo, você até fica preocupado, faz ressonância magnética, estou com a testosterona do cara, está 150, 200, precisa de testosterona, que muda tudo. Então, é questão de proteção, porque esses hormônios também atuam como fator de crescimento neuronal. Testosterona, esses hormônios de crescimento, né? Testosterona, são ligados a fator de crescimento neuronal. E um outro lado, você tem cortisol elevado. O cortisol elevado faz exatamente o contrário. Ele reduz o crescimento neuronal, que bloqueia o BDNF, que é esse fator de crescimento neuronal. Aqui nós vemos um trabalho publicado mostrando, né, a importância do DEA, adido à aldosterona, melhorando o nível da escala de Hamilton, uma escala muito usada em depressão, para você ver o diagnóstico mais simples, né? Tem outras escalas de Beck, etc. Né? E aqui nós vemos, nesse trabalho publicado, como que o DEA, né? Então a meta-análise, foi a meta-análise aplicada nessa revisão, um efeito significativo a favor do tratamento com DEA, agido para aldosterona, também sintetizada no cérebro. Aqui um outro trabalho publicado em 2017 mostrando que os pacientes com DEA elevados respondiam melhor ao remédio. Aí eu pergunto ao psiquiatra, tem que fazer isso. Nós sabemos que 1/3 dos pacientes psiquiátricos são mal respondedores. Não respondem às drogas utilizadas. Fluoxetina, sertralina, o que for. E o psiquiatra, que é uma especialidade, eu acho, extremamente difícil, que é a clínica pura, né? O psiquiatra trabalha com clínica, né? Os outros trabalham com milhões de exames, né? Todos nós, né? Então, eles têm dificuldade. Então, tem que voltar os olhos que não, meu remédio não está errado. O que está errado é o corpo do cara. Por que adianta eu dar um bloqueador de serotonina se o cara não está produzindo serotonina? O que adianta eu dar um bloqueador de serotonina se a serotonina que está produzindo não atravessa bem uma sinapse do pré-neurônio para o pós-neurônio, porque está inflamado, está oxidado? Quer dizer, então, eu preciso ter que começar a se perguntar isso aí para acrescentar o remédio dele, a terapêutica dele, esses conhecimentos da neurofisiologia, da neurofisiopatologia, melhor dizendo, né? Aqui nós vemos, né, como que a pregnenolona melhorou o quadro, reduziu sintomatologias e do Hamilton, na escala de Hamilton, né, comparado com placebo, é um neuroesteroide, é o primeiro hormônio esteroide sintetizado, tanto na periferia quanto no cérebro. Um fator também de grande lesão, tanto psiquiátrica quanto neurológica, vamos dizer assim, é o cortisol elevado. O cortisol é esse grande hormônio que preserva a vida das pessoas, que é um hormônio que, enquanto o hormônio sexual aumenta a espécie, né, o cortisol protege a vida do indivíduo. Então, é fundamental em níveis ótimos. O que acontece com o cortisol está elevado? Ele acaba com o seu DHEA, acaba com a allopurinol, reduz o fator de crescimento neuronal. Cadê a plasticidade? Não tem. Né?
Então, a corticotropina, no CRH, aumenta a cortisol, você faz uma glicoprivação, que é o cortisol elevado reduz a entrada de glicose no neurônio, faz resistência à insulina, aumenta o glutamato, esse grande neurotransmissor superexcitatório que mata o neurônio por oxidação, oxidou, acabou. Né? Então, você tem um envelhecimento cerebral, as doenças cerebrais. E aqui nós vemos o trabalho do Macaulay mostrando a grande atrofia cerebral, hipocampo, causado pelo excesso de cortisol. Então, não tem mais dúvida, tem que brigar. Nós temos que olhar o cortisol, pedir acordo do cortisol, o cortisol está alto, preventivamente tem que botar o cortisol em níveis adequados. Não tem que esperar você ter déficit cognitivo para isso. Então, nós vemos que o cortisol, por exemplo, ele tem uma curva fisiológica dele, que é aquele grande pico de manhã, né, pelos estímulos do sol, pensamos na luz, né, e depois à noite, esse gráfico, que é um gráfico que também para baixo é positivo. Ele não fica zerado à noite, ele tem um valor 2, 3, 1,5, e aqui à noite é que acontece o grande reparo físico do corpo, né, o reparo psicológico. Né? Então, esse é um indivíduo normal. Então, ele secreta GH, ele secreta, quando ele está bem, uma quantidade enorme de melatonina pela pineal, que é um grande hormônio anti-envelhecimento do nosso corpo. Os trabalhos têm mostrado que a melatonina é uma coisa sensacional. Né? Então, você tem isso aí. Agora, se você é um cara com cortisol elevado, olha o nível de cortisol que vai na noite. 3, 4, 5 de madrugada de nível de cortisol. O que acontece? Você não tem nem GF1, nem melatonina, você não tem nada para fazer nenhum tipo de reconstrução de neurônio, ou etc. Como eu vou com o atleta, até depois do esforço aí foi de repouso, tem que reconstituir fibra. No cérebro também você tem que ter isso. Né? Então, à noite, que tal sono reparador é isso, é você reconstruir funções. Né? Então, como é que você vai reduzir cortisol? Né? Então, essas coisas de Tai Chi Chuan, tudo ajuda, relaxamento, tudo isso ajuda. Mas também você tem que fazer o quê? Estimular o GABA. Usar a melatonina. A melatonina é um anticortisol. Ela é um anticortisol. Isso é porque, por exemplo, o cortisol faz resistência à insulina, a melatonina faz sensibilidade à insulina. O cortisol ativa o sistema simpático, a melatonina faz o contrário. Né? Então, é fundamental. Então, você vai usar a melatonina 3, 5 miligramas ao deitar, via oral, para contrapor o cortisol, não para sono, obrigatoriamente. Né? Mas você pode usar também, para um grande cortisol, que seria, por exemplo, o magnésio, a ashwagandha, né? Olhar o eixo cérebro-intestino, que o estímulo negativo vem pelo vago, ele entra no cérebro pelo vago. Então, você tem toda essa avaliar poluentes do meio ambiente, tudo isso. E aqui eu não coloquei aqui, mas a droga que eu uso é a ashwagandha. A ashwagandha, 150 miligramas de ashwagandha antes de dormir, para aquelas pessoas que fizeram uma medição salivar, aquela curva do cortisol salivar, que é a melhor maneira de ver cortisol é essa. Tá? É o exame da saliva pela curva, que você, e não no laboratório enfiar uma agulha. Né? Então, se você tiver esse cortisol elevado, a ashwagandha noturna, junto com a melatonina, não é melatonina para dar sono. Você vai usar a melatonina independente da pessoa estar dormindo bem ou não, porque ela é um anticortisol. É um anticortisol. E o dormir, quase todas as doenças, seja câncer, vascular, diabetes, assim, as pessoas que não dormem bem têm mais essas doenças. Né? Isso é clássico em medicina, né? E é verdadeiro. Elas ficam obesas, hipertensas e que elas têm câncer. Todos esses estudos têm décadas. Por causa de quê? Por causa da melatonina. A melatonina é esse grande hormônio, né? Com N funções como hormônio. A última que eu li agora, uns 2 anos atrás, que provavelmente a melatonina, a criança, o feto não secreta a melatonina. Ele usa toda a melatonina da mãe. Né? A criança, só depois de 2, 3 meses de nascida, começa a secretar a melatonina. Daí a importância do leite, que a melatonina sai pelo leite. Então, a mulher amamentando, ela acalma a criança. Se amamentar de noite, ainda mais ainda, né? Porque a criança não tem toda a melatonina que ela precisa. Então, a melatonina da mãe, através da encefálica, e sabe o que ela vai fazer? O trabalho foi publicado agora, tem 2, 3 meses. Ela, não uma palavra que eu podia usar, qualquer defeito genético, né? Defeito em gene, ela vai consertar. Então, os trabalhos estão publicados agora.
Então, daí a importância de dar melatonina para a mãe, se necessário. Então, se a mãe tiver com sinais, e a madrugada, eu não sei se mede, não sei se mede melatonina na urina, você tem sempre o equivalente de melatonina, né? Mas se uma mãe com insônia, tal, me imaginar em pensar 500 microgramas, 1 miligrama, 1 miligrama e 2 miligramas de melatonina, para que essa mãe, que essa melatonina entra, passa a barreira encefálica e ajude a harmonizar, reduzindo as doenças congênitas das crianças. E alimentos com melatonina, tipo alface, uva, a melatonina vegetal é incorporada pelo corpo humano, que é igualzinha. Não há diferença, a melatonina está na uva, ou na alface, na maçã, maracujá, há milhões de plantas e frutos de melatonina. A melatonina é uma molécula da natureza, não é uma molécula do homem, do animal. É do vegetal também, que ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória. Então, ela também protege a planta, como é o resveratrol. O resveratrol é um antibiótico da planta, né? Então, falando um pouco agora de doença psiquiátrica, você vê a depressão, extremamente comum no mundo, né? Aqui são obrigatórios ter esses 3 sintomas aqui em relação à depressão, isso é obrigatório, depois tem os outros sintomas, né? Então, a depressão também está mudando muito, né? Porque ela é basicamente estudada como dopamina e depois botar até NOR também, e serotonina. Isso está caindo um pouco por terra, né? Talvez esses neurotransmissores não sejam tão importantes, eles seriam mais sintonia fina, enquanto o grande neurotransmissor seria o glutamato, né? Mas não importa. Então você vê que a dopamina, que quando baixa, ela também ela causa depressão. Ela tem outros fatores, né? Ela é motivacional, a dopamina, né? Ela bota você para frente. Ela tem um efeito similar à pregnenolona ou até o cortisol, né, no cérebro, né? Deixa você muito bem. E a serotonina tem relacionada ao humor, mas também a memória. Ela processa a memória, processa a cognição e o sono. E existem muitas causas para você ficar deprimido, né? Mas hoje você sabe, então, o maior papo da nossa aula é a neuroinflamação. Cara, tem todas as experiências negativas, a vida pessoal, social, né? Os traumas infantis, né? Etc. Mas nós temos que ver que isso aqui são fatores. Se você encontrar um paciente com depressão e ele não estiver explicando por que ele está deprimido, ele não tem queixa emocional, começa a querer medir PCR, DHEA, você vai encontrar esse paciente, às vezes, com motivos químicos para ficar deprimido, né? E aqui nós vemos o neurônio pré-sintetiza neurotransmissor, pode ser serotonina, pode ser dopamina, noradrenalina, dependendo do neurônio, acetilcolina, ele vai lá no pós-neurônio, faz o seu efeito, depois ele é recaptado. O remédio atua aqui, fecha a porta. Né? Fecha a porta. Então você tem um certo efeito, mas 1/3 dos pacientes não responde de forma alguma a isso, né? Se bem que é verdade, tem que se dizer que está provado, e é verdade, que os remédios antidepressivos fazem uma neurogênese, né? Por isso que se há 20 anos atrás eu comecei a estudar um pouquinho de psiquiatria para ajudar meus pacientes, nunca para ser psiquiatra, é mais para ajudar meus pacientes, eu ficava todo empolgado quando eu conseguia reduzir, eu tirar os remédios. Hoje eu não tenho a menor preocupação em tirar, eu tenho preocupação com reduzir, porque está provado que os antidepressivos fazem efeito neurogênico, o que é muito bom, né? Então, nós temos aqui várias águas para tratar o humor, né? Então, nós temos vários nutrientes, vários aminoácidos para a gente fazer um tratamento do quadro depressivo. As catecolaminas, né? Que vão dar dopamina, noradrenalina, adrenalina, né? Todos vão a partir do aminoácido tirosina. Então, quando a dopamina ela cai, doença mental, você pode ter o quadro depressivo, pode ter o que? Foco, atenção, você não tem. Você perde, né? Você perde a atenção. Fica meio que aéreo, né? E é o que tem a criança com déficit de atenção. Ela tem a dopamina muito baixa, a dopamina baixa. Então, isso não dá foco para a criança, né? E os remédios usados têm que aumentar a dopamina. Mas tem que pensar, tudo bem, algumas crianças realmente têm déficit de atenção. A doença, né? Mas muitas crianças podem ter isso aí por uma falta momentânea de dopamina, uma dopamina que não está sendo sintetizada por neuroinflamação. Então, tem que pensar esse criança. Eu não trato criança, eu não tenho experiência com criança. Mas adulto também tem déficit de atenção. Então, quando você faz
avalia PCR, vez de levar, você trata essa inflamação, as pessoas ficam mais focadas, porque o teu neurônio voltou a fabricar a dopamina adequada, porque a dopamina é muito degradada, né? A enzima monoaminoxidase, ela degrada a dopamina e gera radical livre. Então, classicamente, a gente usa tirosina para aumentar a dopamina, magnésio, né? A vitamina C, para você ir para dopamina e para noradrenalina. Então, são os tratamentos clássicos para você aumentar a dopamina. Mas você pode ter também, num paciente mais complexo, fazer a terapia injetável também. Então, você tem, por exemplo, todo o complexo B, poder ter colocado a B12, também importante aqui. Você tem a própria feniletilamina, né? Você pode usar. Isso aqui não é uma fórmula, tá? Isso pode ser uma mistura, usar mais num ou menos num, entendeu? Não precisa ser tudo, mas você pode ter, hoje em dia, feniletilamina e tirosina, que vão dar a dopamina, né? E são excitatórios, são um paciente deprimido, às vezes sem foco, pode ser bastante útil. Tem aqui o metilfolato, é extremamente importante para a síntese da serotonina com dopamina. As enzimas são metilfolato dependentes, né? A B3, como eu assinalei anteriormente. Você tem novamente a vitamina D, que ela é fundamental. Existe depressão por vitamina D, como eu falei, eu não sei se vou mostrar na frente, eu vou mostrar. Eu repito o negócio do cálcio, vitamina D. O biquinol, mitocôndria, a mitocôndria não funcionando, você não tem ATP. Não tem ATP, você não tem síntese de absolutamente nada dentro da tua célula, né? Aqui nós devemos ver como que a fenilalanina, né, vai acabar sintetizando o neurotransmissor. Por isso a importância aqui da feniletilamina, né, e também é um outro grande aminoácido excitatório. Mas cuidado, os hipertensos, taquicardia, enxaquecoses, a feniletilamina pode piorar, né? E aqui nós vemos o triptofano, né? A importância dele, que é uma molécula importante, essencial, mas ele é essencial, está muito leite materno, ele vai liberar IGF-1 na criança, né? Então, por isso que o leite materno também tem a importância do leite no crescimento da criança, também por isso, né? E depois ele vai formar a serotonina, vai formar a melatonina, ele vai virar ácidos quironêmicos, cuja função principal é memória, né? A função deles é memória, é plasticidade. O problema é quando eles desequilibram, né? Como eu mostrei anteriormente. Aí vai dar vai dar a inflamação, perda do fator de crescimento neuronal, etc. Aqui, já sabem tudo isso aqui, né? Os aminoácidos que vão virar serotonina, o folato, magnésio e B6, formas clássicas de atacar o quadro depressivo, algumas vezes é obrigado a fazer injetável, né, para você, então, ter um incremento de ação. Aqui, para salientar a importância de metal pesado, olha que é o alumínio. O alumínio bloqueia a síntese de serotonina e dopamina. Então, você, num paciente, o alumínio está muito ligado ao Alzheimer. E agora, como eu li agora esses dias, vou mostrar até amanhã no amanhã, a fotografia de um cérebro de paciente com esclerose múltipla, depósito de alumínio. Então, tem que estar muito atento a esses metais pesados, porque já é consagrado. O chumbo está muito ligado à dificuldade de aprendizado em criança. E o alumínio, classicamente, está ligado à memória em pacientes de idosos. Sempre foi muito suspeito o alumínio em relação ao Alzheimer. O Alzheimer se dá muita ênfase ao gene, né? A revista Veja, né, que é a maior revista médica brasileira, sem dúvida nenhuma, é a Veja, às vezes coloca lá, descoberto no do Alzheimer. Você vai ver lá, descobriu o gene tal, responsável por 0,5%. Não tem o menor interesse em 0,5%. Eu quero os 99% das causas do Alzheimer. O Alzheimer genético é muito raro. É inexpressivo até. O Alzheimer da idade, esse que é o grande Alzheimer, da inflamação, da idade. É esse que tem que brigar, né? O outro é genético, vai pegar as pessoas com 45, 50 anos, felizmente, são muito raros. Mas o grande Alzheimer é esse Alzheimer ligado ao meio ambiente. Então, o alumínio é um desses meio ambiente. Então, inflamação, alumínio, falta de B12, né? Tudo isso é extremamente importante na doença do Alzheimer. E aqui nós vemos chamar a atenção a importância da vitamina D para a síndrome do transtorno. Aqui, comparando. A vitamina D
também aí, mais uma dela, esse grande hormônio, né? E aqui também o ômega, né? E sem ômega, o ômega é fundamental na sinapse, né? Então, sem ômega, acabou. Isso é para qualquer, isso não é só para qualquer neurotransmissor. Acetilcolina, no Alzheimer, né? Por exemplo. Então, se você não tiver esses ômegas, tiver uma dieta muito rica em ômega 6, não tiver esses ômegas no seu corpo, você vai estar com maus lençóis. Maus lençóis. Aqui é uma atenção. A carência da vitamina D aumenta muito o cálcio solto no citoplasma e vai matar a mitocôndria. Então, a vitamina D controla o cálcio citoplasmático. E os estudos mostram que na saúde mental é muito mais coisa. A pregnenolona é fundamental para isso. Ela está publicada. Os probióticos, né? A brexanolona, que eu falei, que a pregnenolona é o nosso GABA, né? A homocisteína elevada, aí dá aquela da B12. A B12 é fundamental. Só se fala muito no metilfolato, mas a B12 é fundamental, porque a B12 vai carregar esse metil para a homocisteína virar metionina, voltar a metionina. Então, homocisteína elevada tem que ser encarada com muita importância. Sempre devemos medir, quando você conhece um paciente, a olhar a homocisteína dele, né? O zinco baixo, vitamina C baixa, tá? Esse autor aqui encontrou magnésio melhorando o quadro depressivo, o óleo ômega 3, a B12, que eu falei, né? Então, são vários trabalhos, vários autores, dando importância a vários nutrientes, a vários desses nutrientes. E, de uma forma geral, é para toda a saúde mental da pessoa. A B12 é importante só na psicose? Não. A B12 é fundamental no funcionamento cerebral, num todo. Assim como o zinco, a vitamina C. A vitamina C, através da vitamina C, que se sintetiza noradrenalina. É cofator da enzima que vai de dopamina para noradrenalina. Aqui outros fatores, né, psiquiátricos também que respondem do pânico, da ansiedade, né? Então, para você fazer essa ansiedade agora pós-Covid, que as pessoas estão com verdadeiro estresse pós-traumático. Podemos ter isso no trabalho americano tem falar. Estão usando a expressão como se a pessoa já passasse por uma guerra. Então, sabemos que o soldado, por exemplo, é um das pessoas que mais podem fazer esse estresse pós-traumático. Isso está acontecendo, as pessoas que estão sendo internadas, e às vezes até nem sem internação, o próprio pânico mesmo dela entrar nesse tipo de doença, né? Então, você tem um GABA, o GABA é o nosso grande ansiolítico, né? Então, você vê, o GABA se contrapõe ao glutamato, né? Então, reparem bem aqui o que interrompe a síntese do GABA, né? Tá, a inflamação. A inflamação interrompe a síntese do GABA. O que inibe a inflamação, carência de B6, deficiência de magnésio, de B6, inibe. Então você fica o quê? Você fica extremamente estressado e tenso, porque o GABA que faz a contraposição. Então esse efeito GABAE, aonde atua o benzodiazepina. Benzodiazepina atua aqui, ó. Então, dê B6 para os seus pacientes, dê um magnésio para os seus pacientes, nesse grande mineral com N funções. Então aumenta o GABA, dando taurina, glicina e tianina, usando a vitamina sonífera. Olha a B1. A B1 tem um grande estímulo GABAérgico, na B1, para tratar essas ansiedades, né? Deixar as pessoas em condições melhores, né? Aqui nós vemos a vitamina sonífera, que eu falei anteriormente, o cortisol, que é outro, o cortisol em excesso é terrível, porque eles diziam que isso é imunológico. Então, o indivíduo que tem cortisol alto, ele tem menor função imune. O cortisol, fisiologicamente, ele é um imunoestimulante fisiológico. Subiu, ele é totalmente contraproducente. E pior, li também recentemente que o corticoide bloqueia o receptor VDR da vitamina D. Por isso que ele dá osteoporose. Quando eu li isso aí, que eu coloquei lá. Então, ele bloqueia o VDR, ele não deixa a vitamina D atuar, o corticoide. Então, daí a osteoporose, que é um dos efeitos colaterais do corticoide, assim como a depressão.
né? Então, o corticoide da depressão, da osteoporose. Então, porque ele está bloqueando vitamina D. Aqui, um trabalho mostrando como que a ashwagandha, esse adaptóide, conseguiu reduzir os sintomas de depressão por vários questionários que existem e caiu o cortisol. Então, o cortisol elevado, a ashwagandha responde muito bem, 150. Aqui nós temos outros transtornos também, mentais, por exemplo, né, com bipolaridade, com vários trabalhos, com fólio, com niacinamida, prolona, tem vários trabalhos mostrando a melhora desses pacientes com os alimentos, com os ômegas. Então, tem que apostar muito nisso, porque o corpo é feito disso. Mas a alopatia quer crer que para todo tipo de patologia você tem que usar alguma coisa contra a doença. A definição da alopatia é usar um composto que faz efeito contrário à doença. Esse é o princípio alopático, né? Mas tem que entender que a ortomolecular, a diferença é que ela usa o alopático, eu prescrevo losartana, eu prescrevo fluoxetina, eu prescrevo tudo quando necessário, mas a gente sabe que o remédio não mexe na doença, né? Ele apenas faz um efeito contrário. Então, para mexer na doença na função, uma praia que a minha é ortomolecular, que ela procura entender o que está acontecendo e ver como que o corpo se safa disso. Então, você procura seguir o corpo um pouco, né? Então, quem controla o caldo dentro da célula? Você tem um remédio, bota o cara com vitamina D adequada, né? Quem quer que controla o ciclo metionino é B12. Então, bota B12 com folato junto, né? O corpo tem isso, né? Então, nós devemos sempre usar aquilo que o corpo faz para manter saudável. Isso é o mínimo que tem que fazer. O remédio é exceção. Aqui nós vemos estimuladores de sirtuínas, essa grande molécula anti-envelhecimento, que a sirtuína é uma proteína na célula que protege a célula de vários fatores ligados ao envelhecimento. E, então, ela estimulada é extremamente benéfica. Aqui nós vemos algumas substâncias que estimulam a sirtuína, e o complexo B, a metformina, o resveratrol. Tá? Resveratrol, hoje pode usar o resveratrol injetável, né? Assim como metformina injetável. Aqui passando por um transtorno gravíssimo, né? Classificado como psicose, que é o toque, muito difícil o tratamento, não se entende muito bem o toque na sua fisiopatologia, que apesar de envolver dopamina, apesar de envolver GABA, o maior tratamento do toque dos mais comuns para usar é exatamente o bloqueador da serotonina, né? Então, é uma doença muito complexa, mas a gente sabe que algumas coisas podem ajudar, como a niacina, a cisteína, a vitamina E, a homocisteína, mantendo níveis adequados, vitamina D, a B12, são vários trabalhos publicados mostrando, então, alguma melhora em uma dessas funções. Assim como a L-carnosina, né, esse antiglicante sintetizado no corpo humano, que a gente prescreve na forma de glicoxil, melhorando, né? Aqui, um trabalho, né, comparando crianças com toque, né, quer dizer, a B12 baixa, né? Tem que olhar muito a B12, com muito carinho a B12, prescrever na forma de metilcobalamina, que é a forma atuante, né, dessa vitamina. Se tiver dúvida se aquele valor plasmático é adequado, pede lá o ácido metilmalônico na urina para você avaliar se a sua B12 está suficiente ou não. Então, eu disse que qualquer doença, seja Alzheimer, Parkinson, há uma mitocondriopatia. Então, a oxidação e a inflamação acabam bloqueando a mitocôndria na sua função primordial, que é o quê? Sintetizar ATP e produzir uma mínima quantidade de radical livre, mínima, né? Então, quando a célula essa cadeia está reduzida, está impedida, você não tem ATP. E não vamos nem falar aqui no que a mitocôndria sintetiza, é ela que sintetiza o colesterol, né? E muitas outras coisas. Então, você tem que, às vezes, fazer um tratamento de mitocondrial, né, que eu chamo de ressuscitação mitocondrial. Você vai usar todos os componentes, a B1, B2, B3, B4, o magnésio, né, o zinco, o selênio, são vários compostos, né, um composto anti-inflamatório, e a melatonina, que no Brasil já está disponível em NEV. A melatonina, ela é um grande, ela é um trabalho comparando
fizeram uma modificação na molécula da vitamina E e da coenzima Q10, chamada mito-E e mito-Q, e compararam com mitocôndria, em termos de capacidade de, compararam com a melatonina. Então, fizeram a mito-E, a vitamina E, especial para a mitocôndria, a mito-Q, uma coenzima Q10 especial para a mitocôndria, e compararam com a melatonina. A melatonina deu banho nas duas, em termos de antioxidação, de melhora da cadeia respiratória, melatonina. Na esquizofrenia também é importante avaliar esses quadros. Né? O transtorno de déficit de atenção da saúde mental da criança. Né? Eu acho que a criança, hoje em dia, quer dizer, várias doenças estão aumentando. Né? Você tem um autismo simplesmente avassalador. Não é nem avassalador, é assustador. Era de milhares de nascimentos com criança autista, está caindo. Eu cheguei a ler, não pude confirmar, mas eu me assustei tanto quando eu li um comentário de um médico americano dizendo que daqui a alguns anos cada família americana vai ter um autista. Quer dizer, isso é de assustador. É simplesmente assustador, apavorante. Né? E, então, é transtorno de déficit de atenção. Então, essas crianças, hoje em dia, pelo tipo de parto, pela falta de amamentação adequada, pela introdução de alimentos industrializados de forma muito precoce na vida da criança, né? Não haver uma política do país, né, de governo A, B ou C, é do país, de proteger a mulher que quer engravidar. A mulher que quer engravidar, ela passa a ser um ser mais especial ainda. Porque ela tem que ser protegida, ela tem que ser examinada por um médico, avaliar PCR, ferritina, metal pesado, assim como o pai. Quando falar o pai, se o espermatozoide do pai tiver talho, vai para o óvulo, lá para o ovinho. Se tiver chumbo, então o pai também tem que fazer. Mas a mulher sofre mais, porque o ser está 9 meses dentro dela. Então, se ela estiver ingerindo mercúrio, ingerindo chumbo, se alimentando mal e tudo, e o que é alimentar mal? As pessoas não estão orientadas em relação ao mal que esse tipo de alimento que é vendido no supermercado dá para a saúde. Enlatado, conserva, e pá. Né? Fala do modo geral, você não fume, não beba álcool em excesso, praticamente toda mãe do país sabe disso. Mas, e os enlatados? E os 500 compostos que tem dentro de um enlatado? Todo tipo de antioxidante tem no enlatado. Glutamato monossódico é extremamente excitatório do cérebro. E ele atravessa a barreira encefálica. Então, a mãe toma aí, você vai através a placenta e a barreira encefálica do neném. Então, isso tudo deveria ter uma política de governo, do país. Nascimento no Brasil agora vai ser assim. E tentar incentivar as pessoas a fazer o melhor pré-natal do mundo, cobrar isso do médico de família, cobrar isso do obstetra, mudar a política, né, para poder, então, reduzir o índice dessas crianças com déficit de atenção, e muito pior que isso, com as autistas. O próprio Down, né, há 9 mil doenças conhecidas genéticas, 9 mil doenças conhecidas genéticas. Quantas dessas lesões não estão sendo transmitidas por óvulos intoxicados, espermatozoides intoxicados, ou durante a formação da criança. Então, quem vê que trabalha com déficit de atenção, né, com ômega 3, melhorando ômega 3, fosfolipídios, né, e outras coisas. Aqui eu estou adiantando, já vou parando aqui, ó, a metilcobalamina é fundamental, né, a B12, temos que olhar a B12 com todo o carinho, tá? Avaliar, repor na forma de metilcobalamina, IVO ou IEV. Hoje você tem várias dosagens de metilcobalamina endovenosas para você instituir no seu tratamento. Tá? Aqui terminamos a nossa aula, o fundamental do sono, fundamental. Então, insônia, eu começo a escrever com dose menor, até com 500 microgramas de melatonina. Pode ser inicial, pode ser time release, dependendo, se acordar de madrugada, fazer uma time release. Tá? Se houver ansiedade junto dessa insônia, tem que fazer o GABA.
Eu sempre faço taurina, triglicina, dando sedação, não dorme, que a cabeça está lá 1000. Faz taurina, triglicina, isso sublingual, 50 miligramas de cada um, dada a língua. Um reforço pós-madrugada é o triptofano, que ele vai levar 2, 3 horas, virar serotonina depois de melatonina, então vai aumentar a melatonina lá no finalzinho, tá bom? Então é muito adequada essa melatonina. E aqui você pode reforçar a melatonina. Aqui no caso, o lácteo, que é o melhor daqui. O lácteo é um pouco caro, mas pode ser um bom reforço. Né? E aqui o último slide, se não me engano, em 2009, num congresso mundial dessa do sono, perguntaram se os hipnóticos estão associados com mortalidade. Eu falei, sim, o hipnótico mata, né? Então, doença cardiovascular, câncer e suicídio maior em mulheres. Então, nós também, nós médicos, temos que fazer uma crítica a nós mesmos, uma autocrítica a quantidade absurda de Lexotan que se prescreve, de Rivotril. Talvez você não vai nenhuma crítica aqui de pessoal, nada, mas talvez o querer se livrar do paciente. Não é o que a gente tem aqui. Né? Não pode, esses remédios são muito vendidos e eles causam lesões graves, né? Esses medicamentos relacionados a sono, a insônia, a tranquilizante, esse Rivotril, tem até a brincadeira, né? Aquela música, Rivo sim, eu estou revendo Rivotril, né? Caiu assim na barbaridade, está tendo uma certa autocrítica de não liberaram essas receitas com tanta facilidade como às vezes ocorre. Aqui o meu livro de psiquiatria, que eu acabei de escrever um livro de psiquiatria, isso sempre me chamou a atenção, porque no meu consultório, quando eu comecei a prestar atenção de cada 4 pacientes, um tinha ou insônia, ou ansiedade, ou pânico, ou depressão. Depois eu ampliei o leque, quando comecei a medir os hormônios, testosterona, de quantas vezes queda de testosterona, queda de estradiol, como pode dar problema de sono, problema de saúde mental mesmo. Então, aí esse leque aumentou mais ainda, né? de pacientes. Eu acabei estudando, eu sou um clínico, mas comecei a me interessar pela psiquiatria. Claro que eu não vou tratar doente psicótico sozinho, bipolaridade, toque, esquizofrenia, paciente suicida, tem que ter um psiquiatra, mas muitas vezes você vai, com esse conhecimento, se o psiquiatra não trabalhar com neuroinflamação, eu vou trabalhar com neuroinflamação de todo mundo, vou auxiliar com BC, com triptofano, com tirosina, com feniletilamina, aquilo que o psiquiatra não está dando. Então eu entro com um pouco de B3, de B12, de metilfolato, metilcobalamina, né? Faço a neuroinflamação, a anti-neuroinflamação para todo mundo, repõe o DEA, repõe testosterona, e com isso você vai, vamos supor, todo mundo fala assim, não, o paciente com velho vai parando certo, vai estudar, mantenha a sua mente ativa, vai andar. Como é que o cara deprimido, ou que cansado da idade vai fazer? Ele não vai. Então você vai lá, o hormônio do cara está lá embaixo. Vai fazer o quê? Nada. Então você tem que dar lá uma prasterona, que é um DEA, tem que dar uma injetável de testosterona, tem que ter Soriema, uma injeçãozinha por mês. Né? Aí você vai lá e pá, aí o cara motiva, aí ele vai estudar de novo, ele vai ler, ele vai para o teatro, ele vai fazer social, ele vai aprender coisa nova, aí está ativando o cérebro dele. O cara está lá paradão, tu fica falando, muito pouca coisa ele vai fazer. Então aí você olha, a testosterona dele está baixa, o DEA está baixo, vamos corrigir então isso aí. Né? E aqui, uma propaganda minhazinha, vou ter um workshop de gasto agora, na semana que vem, eu e o Bruno, vai ser o segundo workshop nosso, vão ser 5 dias de aula à noite, e aqui o próximo curso online, dia 9/11. Meus amigos, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? E espero que tenha sido útil, é sempre um prazer para mim estar com todos, e fico agora aí aberto aí naquilo que eu puder responder. Estou à disposição. Perfeito, doutor Arthur. Me fala uma coisa, você comentou agora há pouco de que há uma pesquisa de que as famílias americanas, daqui a um determinado tempo, qual é a proporção de quantas famílias para ter um indivíduo com autismo? A frase me assustou, foi que cada família americana terá um autista. Cada família? Sim. A gente pega todo o histórico, né, de quando foi instituído até o termo autismo, que foi em 1908, por um suíço, Dr. Eugene. A partir daí, foi estabelecido em 2007 pela ONU o Dia Internacional
de Conscientização do Autismo, que foi em 2007, né? A ONU instituiu isso de forma mundial. No Brasil, só foi reconhecido a partir de 2018, o Dia Mundial do Autismo. Tem uma pesquisa que foi divulgada em 2014 na Suécia, com 2 milhões de pessoas, provando de que todas as pesquisas que se fizeram nesse tempo todo foi sempre até então declarado de que era genético. A partir dessa pesquisa, foi evidenciado que a questão genética do processo do autismo, do TEA, corresponde a 50%, e que, em média, 50% corresponde ao meio, ou seja, aquilo que a gestante come, aquilo que ela absorve, a quantidade de tóxicos que vão para o feto, né? Tecido, agrotóxico, mercúrio, chumbo, toda sorte de coisa. É isso mesmo. Né? Então, hoje, estabelecido como espectro do autista, né, 50%, a gente tem que prestar atenção de que ele diz respeito ao meio, à alimentação que se come, ao pai e à mãe que provavelmente ainda vão gerar esse feto na barriga da mãe, e aí a gente leva, então, a questão de 2 substâncias importantes que você comentou, que são a metilcobalamina, no aumento da metilação para esses indivíduos que já estão evidenciados com autismo, em determinado grau, né, porque hoje é estabelecido pelo menos 3 níveis de autismo. O nível declarado mais alto é aquele que tem possibilidade de ter independência, conviver com o meio, inclusive trabalhar. Tanto é que nós apoiamos instituições que colocam essas pessoas no meio, nas empresas, né? Existem organizações grandes, inclusive uma das que apoiamos, que é a Specialistern, que é sediada na Europa. Ela recoloca no Brasil, ela tem uma filial no Brasil, e ela coloca esses indivíduos em contato, ela trabalha esse indivíduo, ela profissionaliza esse indivíduo através de psicólogos, de fisioterapeutas e outras instituições que são associadas. Você sabe que o que me surpreendeu que você falou aí foi os 50% genético, que eu não acredito que seja, não. Eu acho que o meio ambiente é muito mais importante. Tem sido assim. Os trabalhos têm mostrado que cada vez está menos importante a genética e muito mais importante o meio ambiente e o que cada um faz consigo mesmo. É impressionante. E por isso a importância da gente, na medicina integrativa, poder acompanhar, né, os médicos e toda uma medicina em volta, farmacêuticos, nutricionistas, para acompanhar esse casal que vai gerar um feto, para que essa criança ela nasça com o menos possível de probabilidade de desenvolver isso, né? E aí a gente não limita ao autismo, mas a todas as possibilidades. Muitas outras coisas, as alergias, né? As doenças autoimunes. Exato. Tudo isso aí já vai depender do tipo de parto, do tipo de alimentação, a entrada de alimentos, tudo vai depender. Isso mesmo. E como eu comentei, além da metilcobalamina, tem centenas de pesquisas demonstrando que para essas síndromes específicas, seja Down, seja autismo, e até mesmo em doenças psiquiátricas, da importância dentro dessas pesquisas, da utilização do biquinol. No autismo, especificamente, e no Down, ele promove em até 40% a interação dessa criança. Essas são as pesquisas que tem no mundo todo, e crianças que vão de 3 a até 8, 9 anos, a interação com o meio em até 40%, 45%. Né? Então, isso é fantástico. Esse é sinal que a gente tem na medicina, né? Maravilha. Bom, doutor Arthur, eu vou deixar você ter uma pausa para tomar uma água, e eu vou pedir que o Gustavo, nosso colaborador, faça apenas uma
passe um recadinho aqui para o pessoal. Gustavo? Boa noite, Marilei. Boa noite, doutor Arthur. Boa noite a todos que estão participando do nosso webmeeting. Estamos muito gratos com a presença de todos vocês aqui prestigiando o nosso evento. Eu gostaria de dar um recado a respeito das nossas mídias sociais, né? Então, hoje nós estamos trabalhando o nosso Instagram com muito conteúdo de qualidade a respeito de produtos, eventos, né? O próprio Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo, nós fizemos um post recente com conteúdo muito explicativo, com as empresas que dão suporte a esta causa, né? Então, eu gostaria muito que vocês nos seguissem, nos acompanhassem. No Instagram nós fazemos sorteios, então todos que estão participando deste webmeeting e que nos seguirem estão elegíveis a este sorteio, que ocorre ao longo da semana com os produtos da Pineda. E nós também damos informação a respeito dos webmeetings já gravados, quando eles estão disponíveis para que vocês possam assisti-los de novo, tá? Então, nosso Instagram é o Pineda Injetáveis, e a gente agradece pela participação de vocês aqui conosco hoje. Bom, doutora Marilei, devolvo a palavra para você. Obrigada, Gustavo. Doutor Arthur, podemos começar as perguntas e respostas? Vamos lá. Vamos. Doutor Francisco Benedito te faz 2 perguntas. Com relação ao ômega 3, qual a proporção ideal de EPA e DHA? Isso não está bem estabelecido. Pelo contrário, toda hora tem uma notícia. Então, ômega e EPA, quer dizer, DHA e EPA é sempre controverso. Nos últimos anos, passou-se a dar importância maior ao DHA no cérebro. Mas isso ainda tem trabalhos que não justificam isso. Tá? É muito menos, então, a proporção. Por exemplo, em relação ao EPA, doença cardiovascular, por exemplo, tem um estudo chamado STRENGTH, em que o estudo foi interrompido porque a ômega 3, a proporção, que é ômega 3 junto com EPA e DHA, não trouxe nenhum benefício cardiovascular. Aí fizeram o estudo REDUCE-IT, somente com EPA, eicosapentaenoico. Melhorou muito, reduziu muito os fatores de risco cardiovascular. Esse trabalho foi publicado há 1 ano e pouco atrás. Então, ainda há muita dificuldade, porque as populações que eles estudam são muito heterogêneas. Então, quando você compara um trabalho com o outro, um diz que sim, outro diz que não. Então, de qualquer maneira, eu não estabeleço nenhuma proporção, né? Uns trabalhos falam, por exemplo, doença neurodegenerativa, DH tem que ser maior. Doença cardiovascular tem que ser o EPA maior. Mas o quanto maior? 2:1, 3:1, é complexo. Né? De qualquer maneira, o que eu incentivo as pessoas é ter uma quantidade mínima de EPA por dia, pelo menos 1 grama, 1,5 gramas, e lembrar que, quando você olhar um EPA, você tem que somar os 2 óleos. Quanto é? Né? Por exemplo, o ômega 3 de 1.000, o velho, o 1000 foi o primeiro no Brasil, ele só tem 300 miligramas. Né, de ômega 3, 180 de um, 120 do outro. Então, uma proporção fixa ideal é difícil. Eu ainda tenho o conceito ainda que o cérebro precisa mais do DHA. Estou tratando uma doença tipo Alzheimer, tipo Parkinson, tal, eu reforço um pouco mais o DHA do que o EPA. Quando eu tenho doença vascular, eu dava mais EPA. Mas, diante desse último trabalho agora, que é o trabalho REDUCE-IT, não deve se dar o DHA para o endotélio vascular. Então, durma-se com um barulho desse. Complexo. Doutor Francisco Benedito ainda te pergunta qual é o nível ótimo de cortisol no organismo? Ele vai, eu trabalho de 12 até 28, 27, 13, é por aí. Né? O importante é você fazê-lo, olhar o cortisol, não medir só o cortisol no sangue, o cortisol total. Não acho legal. É você fazer a curva para você ver se ele está sendo distribuído de maneira adequada. Alto pela manhã e muito baixo à noite. Quer dizer, a pessoa tem um total legal, mas ele está com a curva anômala. Por exemplo, muito alto à noite, por exemplo. Então, supor que a pessoa seja 15. Né? O ideal seria o quê?
mais ou menos 9 de manhã, né, ou 8 de manhã, 5 à tarde, 2 à noite. Tá? De repente está assim, 5 de manhã, 5 de tarde, 5 de noite. Totalmente anômala a curva. Então, o ideal é você fazer a curva do cortisol pela saliva. Perfeito. Doutora Maria Aparecida Orlando, em caso de prolactina aumentada em torno de 100, sem nenhuma alteração, sem causa provável, como elevar a dopamina? Como elevar a dopamina? Qual foi a outra pergunta? Tá. Em caso de prolactina prolactina elevada. alta. Isso, como elevar a dopamina? Como elevar a dopamina? Como? Isso. Então, todo hormônio hipofisário, que é o caso da prolactina, né, é controlado por um hormônio ou feixe nervoso hipotalâmico. Né? No caso da prolactina, é uma exceção. Ela é freada pela dopamina. Né? Então, a dopamina freia a prolactina. Então, quando você não tem dopamina, a prolactina tende a subir. Numa prolactina elevada, tem que ver primeiro tumor, aquela coisa toda, se remédio, muitos remédios para prolactina, ela é muito sensível, mas não a 100, 100 é um valor alto. Né? Tem que ver a causa. Aí você pode fazer a dopamina, aumentar a dopamina, tirosina, né? Tirosina, a mucuna prurens, tirosina junto com B6, com magnésio, tá? Para você, e o metilfolato para você aumentar a dopamina. Doutora Catherine Tami te pergunta como controlar o cortisol elevado através da medicina ortomolecular, medicina integrativa, com injetáveis, sendo que, como o senhor mesmo disse, tem que se mudar os hábitos e estilo de vida. Então, ela foca na questão dos injetáveis. Como você tem assim, você tem o aumentar os aminoácidos inibitórios, que seria a taurina, você tem taurina injetável, glicina, os aminoácidos injetáveis, olhar a melatonina. A melatonina, então, seria uma grande arma para você, é um anticortisol. Né? Eu não conheço adaptóide injetável. Eu usaria, no caso, a Ashwagandha, né? No caso, 150 miligramas 2 vezes ao dia, via oral, a Ashwagandha usaria. Mas a melatonina é um anticortisol. Então, é uma forma interessante de você contrabalançar o cortisol, melatonina, e usaria o neurotransmissor que se antepõe a ele, que seria o GABA. Tem um GABA adequado. E aumenta o GABA com taurina, glicina e tianina. Aí eu te complemento a pergunta da doutora Catherine. Tem cofatores para serem associados? B6 e magnésio é fundamental para aumentar o GABA. B6 e magnésio. Ok. Lembrando que álcool deprime o GABA, que o álcool é assim, o álcool ele atua no GABA, né? Onde atua o vale? O benzepica e o álcool também atua ali. Por isso que o primeiro álcool sempre sossega a pessoa. Tomar um skin quando chega em casa. As pessoas têm esse que dá aquela relaxada, que estimula o GABA. Mas o álcool em excessivo bloqueia o GABA. A pessoa vai ficar nervosa, agitada. Então, aquele alcoólatra que fica meio agitado é que o álcool está bloqueando o GABA dele. Então, muitas vezes o álcool dá o primeiro sono, mas acorda a pessoa horas depois. Então tem que avaliar muito o álcool também nesse aí. Ele é muito pessoal o álcool. Tem aquele bêbado legal e tem o bêbado agressivo. Né? Tem o bêbado chato. Tem o bêbado que faz amizade com todo mundo e o bêbado sai brigando com todo mundo. Então ele tem que ver qual é do álcool com ele. Né? Isso aí. Doutora Heloísa Drummond te pergunta, a melatonina poderia ser feita subcutânea ao invés de intramuscular? Mas eu nunca fiz subcutâneo. É IN ou EV. Então não sei se pode. Pode. Ela pode, então tá bom. Então pode sim. Ela tem pode hoje. A melatonina é uma grande arma. É uma grande arma. Eu tenho cada vez estudado mais, já escrevi sobre a melatonina, um capítulo em livro meu. Ela tinha, quando eu escrevi o capítulo, eu botei, acho que 17 funções conhecidas. Tem mais já. Ela é quelante de cobre, por exemplo. Então, as coisas que você vai ver nessa melatonina, essa da placenta, que ela regula a epigenética do neném, é incrível. Né? Então, ela tem protocolos para câncer. Eu uso a melatonina oral para câncer, nunca usei ela injetável para câncer, mas o oral eu uso 24 miligramas por dia, um protocolo meu para o câncer de melatonina. Complementando, tem
muitos oncologistas que estão na Estão medicina usando, integrativa que protocolo, usam, né? inclusive endovenoso, se o paciente tiver a Isso. via de acesso, tiver em um hospital acamado, ou mesmo fazendo o processo de quimioterapia, em qual se pode administrar. E essa melatonina, ela é dada de 20 miligramas a, em geral, até 60 Até 80, miligramas. 80 mesmo. Até 80, até 80. Eu 2, nunca 3 usei vezes assim. a semana. Nunca usei. Eu usaria, porque eu sempre trabalhei com venoso na ótima, sempre, né? Sempre em artrose, artrite, Alzheimer, Parkinson, intoxicação, fibromialgia, depressão. O venoso dá muita... O venoso IM, né? Que dá um upgrade muito grande, muitas vezes. É verdade. Doutora Shirley Andrade te pergunta, doutor Arthur, fale sobre a baicalina, ações e vias de administração. A baicalina, ela é um flavonoide, é uma flavona da China, né? E ela, como todo flavonoide, você tem o resveratrol primongenol, ela é um grande anti-inflamatório. O que a gente vai aprendendo com o tempo, com o uso, é qual flavonoide melhor para cada situação. Tá? Por exemplo, resveratrol é endotélio. Né? Você quer a função de endotélio, dá resveratrol. Você quer uma função anti-inflamatória para atuar no ácido araquidônico, né? Na glicogênio, da rutina. Né? A baicalina talvez tenha um efeito melhor dela em neuroinflamação, câncer. Tá? Então, 100 miligramas de oral, injetável ampola, é bastante interessante a baicalina. Ela é nova, é um produto novo, é um flavonoide novo, o resveratrol tem 40 anos, é mais velho ainda, a gente vai aprendendo os efeitos, né? Mas os flavonoides, em geral, são muito seguros e muito efetivos. Então, a baicalina chegou há pouco tempo, mas acho que vai ter muita coisa para usar baicalina. Uma neuroinflamação, acho que ele usaria, hoje em dia, a baicalina de preferência. Sim, só complementando a tua resposta, a baicalina, ela foi lançada nos Estados Unidos via oral, alguns anos atrás, para, especificamente, inflamação de artrite reumatoide e processo de artrose inflamatório. Né? E tem centenas de trabalhos, principalmente na China e no Japão, com baicalina para tratamento de câncer. Sim, o antitumoral. Está bastante avançado. Né? Uhum. Doutora Cíntia Said te pergunta, como é o uso da melatonina injetável? Qual a posologia e a frequência? Eu acho que você acabou de responder. Eu não tenho ainda experiência com ela injetável. Eu sei que eles são diários, às vezes, né? As doses para chegar até 80 miligramas é V e M, mas eu ainda não usei ainda, que eu não tive a oportunidade de usar. Mas eu acredito muito. O oral sempre usei. Oral. Então, acredito que a função dela, ela tem uma ação epigenética importante. E o câncer é uma doença do genoma. Não podemos esquecer. O câncer é uma doença do genoma. Então, qualquer composto capaz de harmonizar o genoma vai ser bastante importante. Além disso, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória e ela tem ação na mitocôndria. E todos nós sabemos que o câncer também envolve mitocondriopatia. Né? São coisas do câncer, tanto que ele muda. A piruvato quinase, ele muda a lactato-desoxenase, que são enzimas da mitocôndria. O câncer atua aí, né? Modificando. Por isso que a gente usa o lipóico no câncer, porque o lipóico faz um efeito anti-câncer, porque enquanto o câncer bloqueia a passagem do pirúvico para acetilcoenzima A, o lipóico ativa. Então, você vai fazer efeito anti-câncer. A melatonina trabalha também aí. Então, os efeitos dela no câncer oral são bons. Claro que você também é venoso. Ótimo. Doutora Patrícia Maia te pergunta, durante a tua aula, foi comentado sobre a N-acetilcisteína, que modula neurotransmissor glutamatérgico. Para modular a ação glutamatérgica, preciso reduzir ou limitar cálcio e posso utilizar vitamina K2 e D3 para ajudar nessa modulação?
A hipovitaminose D, ela aumenta o cálcio intracélular. Quer dizer, deixa eu explicar. O cálcio, quando entra dentro da célula, ele é tão tóxico para a célula, tá? Que ele fica armazenado no retículo endoplasmático. E ele é liberado, que o cálcio é o maior segundo mensageiro do corpo humano. O maior cofator de reações humanas e brasileiros é o cálcio. Então ele fica ali, quietinho. Se ele muito elevado no citoplasma, ele dá edema mitocondrial. E quem controla isso é a vitamina D. Então a vitamina D, em relação ao cálcio, ela aumenta a absorção no intestino e ela segura o cálcio endoplasmático dentro da célula. Então a hipovitaminose D é totalmente contraproducente. Então tem que dar vitamina D mesmo ali. O AK2, no toque, eu não sei te dizer se ela tem um efeito específico, mas ela ajuda a controlar o cálcio. Ela retira o cálcio, o excessivo cálcio do endotélio e bota no osso. Então, ela tem um efeito aí, protetor em relação ao cálcio. Qual foi a outra parte da pergunta? Ela falou da K2, da D. A N-acetilcisteína. Isso. O que teria a N-acetilcisteína? Não, ela só comentou que, durante a aula, você comentou sobre a N-acetilcisteína, que a N-acetilcisteína modula. Tem trabalho da N-acetilcisteína 600 miligramas no dia melhorando esses quadros. Tá? Então, às vezes você lê o trabalho, mas o autor não explica. O que a N-acetilcisteína faz? Ela é antioxidante, faz parte da glutationa, e ela é uma da grande desintoxicante da célula. Que ela faz aquela feita da transsulfuração, forma aquele ácido mercaptúrico. Ela tira chumbo, mercúrio, por exemplo. Ela é um quelante de mercúrio. Então, pode ser aí o efeito, não se sabe muito bem, ou pelo menos eu não sei muito bem no toque qual seria o papel dela. Mas dentro da célula ela faz parte da fase 2 hepática, ela faz parte da glutationa e ela é um quelante de mercúrio. Ela faz parte daquela chamada via da transsulfuração, pós-homocisteína. Que da homocisteína sai a cisteína. Perfeito. Doutora Catherine Tami te pergunta, tendo um paciente com PTH 100, acho que é isso, 100, está meio alto, né? Isso aí é hiperparatiroidismo. A primeira coisa que eu tenho que provar é que não é hiperparatiroidismo. 100 eu achei muito, mas espero que seja isso. Doutora Catherine, querida doutora Catherine, aqui da nossa região também, só confirma para mim, por favor, se é 100 mesmo. Não, pode ser, pode até ser hiperpara. PTH 100, vitamina D 65, cálcio sérico 10,6, cálcio iônico 1,45, investigação para primário. Posso aumentar vitamina D? Você tem que primeiro descartar o hiperparo. Né? Você tem que descartar o hiperparo. Você pode ter um quadro, eu nunca vi 100, mas também já vi muito alto, que é resistência adquirida à vitamina D. Quando você tem resistência à vitamina D, o PTH está alto. Ele sobe muito a resistência adquirida à vitamina D, fica lá em cima o PTH. Aí você usa a vitamina D para baixar o PTH. Agora, a primeira coisa que você descartar é hiperparo. Enquanto você não descartar, você não faz nada. Né? Porque o que está acontecendo aí no caso? Eu esperaria aí até um cálcio mais aumentado. No caso aí, né? Quer dizer, o hiperparo ele vai aumentar a absorção de cálcio, que a função da paratireoide é essa. Né? Doutora Catherine está confirmando que é 100 mesmo. Então, depois que descarta, depois você manda para mim, para o meu e-mail, o final dessa história aí. Quer dizer, vai ter que fazer agora um diagnóstico, né? Vai ter que fazer imagem, ver como é que é o diagnóstico do hiperparatiroidismo. Tá? Você manda para mim depois, que eu vou ficar aguardando, então, vamos discutir esse caso. Nesse caso, bastante curioso ele, doutor Arthur, é mais recomendado a administração de vitamina D3 injetável intramuscular e não oral, né? A vitamina D estava quando? Não, D65. A vitamina D, ela está
a concentração está ótima, está bem acima da média, né? Mas ela pode, alguém chama de resistência adquirida. Quer dizer, é uma vitamina D que não faz efeito no VDR, no receptor VDR, daí chamada resistência à vitamina D. Aí você tem, então, anomalia, inclusive, do PTH. Então tem que ver direitinho isso aí dela. Pedir outros exames, avaliar isso com cuidado, né? Perfeito. Acabaram as perguntas, doutor Arthur. Que Te bom, agradeço imensamente. Vocês, gratidão mesmo por mais esse aprendizado aqui, tá bom? Tá, joia. Foi um prazer vê-la novamente. Prazer sempre. Muito bom. E temos próxima aula em maio, né? Joia, vou marcar. Tá bom. Um grande abraço. Até lá. Grande abraço a todos. Pessoal, muito obrigado pela paciência. E, em nome do doutor Arthur, eu agradeço a todos. Ótima noite a todos, ótima semana também. Beijo no coração. Tchau.